Glória a Deus. Amém, irmãos? Poder sentar. Glória a Deus. Boa essas palavras, né? Glória a Deus. Três Pai. Deus, seu Pai que me criou, e o pastor é seu Pai. Hoje, meu irmão, Deus abençoe, irmão. São poucas pessoas que entendem que o pastor, além de ser pastor, é pai. Poucas pessoas. A gente chora, a gente se preocupa, a gente cuida, a gente faz até o que não consegue fazer, o impossível, né? Embora que o impossível quem faz é Deus, mas a gente faz o máximo para ver as ovelhas tudo feliz, tudo contente. Está na sua Bíblia, lá no livro de Jó, para a gente não perder tempo. No livro de Jó. Essa foi a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Uma palavra muito importante para nossas vidas hoje. Capítulo 1 do livro de Jó, versículo de número 14 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: que veio o mensageiro a Jó e disse: os bois levaram e as jumentas junto a eles, e eles que deram sobre eles sabeus, e o tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo do céu caiu e queimou as ovelhas, os moços, e o consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenados caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos, os tomaram, e aos moços feriu a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este a falar, veio outro e disse: estando estes teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu filho primogênito, do seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, sobreveio da lei do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreu, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então tudo isso Jó não pegou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, irmãos? É um texto que é bem pregado nas igrejas, a história de Jó. Os irmãos, as irmãs já conhecem que Jó era um dos homens ricos daquela região, da terra de Uz, dos caldeus. E a Bíblia diz para nós que um certo dia os anjos se apresentaram a Deus. Deus fez uma reunião com os anjos, e nessa reunião Satanás foi para lá, foi junto com os anjos para esta reunião. A Bíblia diz para nós que nesta reunião Deus faz pergunta para Satanás:
nessa reunião a gente vê o próprio Deus provocando uma conversa com Satanás, onde a Bíblia diz que Deus olha para Satanás e pergunta: de onde vem? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Quando a gente começa a analisar esse texto, Satanás, ele andava pela terra procurando, como até hoje a Bíblia diz que ele anda como leão, buscando a quem possa tragar. Então a Bíblia diz que nessa reunião Satanás se encontra e Deus provoca Satanás fazendo pergunta se ele tem observado o seu servo Jó. E na hora que Deus faz essa pergunta para Satanás, a Bíblia diz que Satanás levanta duas teses imediatamente a respeito da vida de Jó. Quando Deus pergunta para ele observar, a gente entende que Jó era um homem reto, porque o próprio Deus diz isso, um homem íntegro, temente, e desviava-se do mal. Mas na hora que Deus faz esta pergunta, Satanás levantou essa tese dizendo que Jó só adorava a Deus porque Deus cercava ele de bens. Deus tinha dado a ele proteção. Essa foi a primeira tese de Satanás, dizendo que se tirasse esses bens de Jó, se tirasse essa proteção que ele tinha, Jó jamais iria adorar ao Senhor. Essa foi a primeira tese levantada. E a Bíblia diz que nessa primeira tese que levantou, a Bíblia relata para nós que ele também agora levanta mais outra tese, dizendo que Jó só adorava a Deus porque tinha dinheiro e a sua família era bem unida. Era por isso que Jó também o adorava, porque ele era um homem rico e junto com a sua família ele adorava a Deus. Mas a Bíblia diz para nós que quando Satanás levanta essa tese, dizendo que Jó só adorava porque a sua família era uma família unida, porque tinha dinheiro, a Bíblia diz que Deus dá permissão para Satanás tocar em Jó. Em tudo que Jó tinha, Deus permitiu que ele tocasse. O texto chama muita atenção para nós, que quando o nosso adversário ele pensa em tocar em nós, ele não consegue. Ele só consegue tocar na minha vida e na tua vida se Deus permitir. Se Deus der permissão, aí ele toca. Se Deus não der permissão, jamais Satanás pode tocar em você, jamais Satanás pode tocar na sua família, jamais Satanás pode tocar na sua finança, se Deus não permitir. Glória a Deus. Essa foi a tese que ele levantou. Se tocar nos bens, se tocar na sua família, ele vai blasfemar contra o Senhor. Mas a Bíblia diz para nós que Deus dá permissão para Satanás. E quando Deus dá permissão para ele, a Bíblia diz para nós que ele começa a tocar em 5 áreas na vida de Jó. Ele simplesmente não quis tocar em uma coisa, não. Ele quis tocar em tudo que Jó tinha, porque Deus tinha dado permissão para ele. E uma das áreas que Satanás toca, a primeira área que ele começou a tocar na vida de Jó foi na sua área financeira. Quando Satanás levantou essa tese dizendo que Jó só adorava a Deus porque ele tinha dinheiro, Deus tinha cercado ele de bem, aí Deus deu essa permissão. A primeira coisa que Satanás fez quando saiu da presença de Deus foi tocar na área financeira. A Bíblia diz para nós no versículo de número 14 ao 15 que os sabeus mataram os empregados
e levaram os bois e as jumentas, e só sobrou um para trazer a notícia para Jó. Quando chega o mensageiro e diz: olha, Jó, eu tenho uma notícia para te contar. Os sabeus se levantaram lá no campo e levaram todos os bois, todas as jumentas, e somente eu fiquei, mataram todos os terceiros, e somente eu fiquei para trazer essa notícia. Foi a primeira notícia que Jó ouviu. Foi: os seus bens estão sendo destruídos. Foi terminando de receber uma notícia, chegou outra notícia para Jó. Ele disse: olha, Jó, fogo do céu caiu e queimou todas as tuas ovelhas. A Bíblia diz para nós que foi fogo do céu. Quando Jó escuta essa outra mensagem, não deu nem tempo de Jó respirar. Chega outros caldeus, chega outro moço de Jó dizendo: olha, Jó, os caldeus atacaram os camelos e levaram tudo. Imagine um homem rico, um homem que tinha condições financeiras, e em questão de minuto ele começa a ouvir mensagem dizendo: olha, a tua finança está se acabando, roubaram teus bois, roubaram teus gados, acabaram das tuas ovelhas morreram tudinho, porque fogo do céu caiu e consumiu todas. E agora ele recebe a outra notícia. A última notícia foi: atacaram todos os teus camelos e levaram tudo. Glória a Deus. Essa foi a notícia que chega no ouvido de Jó. Acabaram com tudo, destruíram. Jó, da noite para o dia, ou do dia para a noite, ficou sem sua riqueza. Jó ficou agora uma pessoa pobre, uma pessoa que não tinha mais condições financeiras. E eu acredito que na hora que Satanás atacou os bens de Jó, ele achava que Jó não ia adorar ao Senhor. Mas foi engano de Satanás, porque a Bíblia diz que mesmo assim Jó continuou reto, temente a Deus e adorando ao Senhor. Não era a riqueza que envolvia a adoração a Deus, não. Não era aqueles bens financeiros que Jó tinha que fazia com que Jó adorasse a Deus, não. O coração de Jó estava totalmente voltado para Deus. Não era a riqueza que era motivo dele adorar a Deus, mas sim um coração sincero diante de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você nessa noite. Um coração sincero diante dele. Um coração temente. Um coração obediente a ele. A Bíblia diz que Satanás agora vai tocar na segunda área da vida de Jó. Como ele não conseguiu fazer com que Jó aproximasse contra Deus, ele agora começa a atacar uma das áreas onde abala a estrutura de Jó. O versículo de número 19 diz que os filhos de Jó estavam todos reunidos, estavam todos em um banquete, se alegrando, quando de repente veio um vento, e esse vento atinge os quatro cantos da casa, e a casa cai e mata todos os filhos de Jó que estavam lá reunidos. Só escapou um dos servos de Jó para trazer a notícia a ele. Aleluia. E a notícia chega no ouvido de Jó: olha, Jó, eu vou te contar uma coisa, e o que eu vou te contar é muito sério. Os teus filhos estavam todos reunidos,
Estava todos se alegrando, quando de repente veio um vento, derruba a casa e não escapou ninguém. O que é que Jó diz? O que é que Jó diz? Jó, ele diz: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas quando a notícia chega dizendo: olha, Jó, os seus filhos morreram, a notícia que chega no ouvido de Jó não foi uma notícia boa. Foi essa segunda área, mexe com a estrutura de Jó, que Jó tira suas roupas, rasga ela, raspa a sua cabeça, coloca a sua boca no pó e começa a adorar a Deus por meio dessa situação. Como é que pode uma pessoa perder os seus bens, perder a sua família e ainda ter força de adorar a Deus? A Bíblia deixa uma ênfase para nós que ele raspa a sua cabeça, ele rasga as suas vestes. E eu comecei a dar uma lida melhor, porque foi que Jó fez isso. Existem aqui 4 razões de rasgar as vestes. Uma das primeiras é o ato de luto. Quando alguém próximo morria, era costume rasgar as vestes para mostrar tristeza pela perda. Esse era o costume que ele tinha. Quando recebia a notícia que estava de luto, que morreu um próximo de você, da sua família, ou alguém próximo, ele rasgava as vestes em forma de tristeza pela perda. A segunda razão era uma notícia ruim que tinha chegado. Na hora que rasgava as vestes, era porque a notícia que veio foi uma notícia que foi tão ruim que afetou a vida da pessoa que estava ouvindo. A terceira razão, rasgar as vestes era também uma reação violenta para mostrar indignação e sofrimento perante um ato terrível. A quarta razão de rasgar as vestes era arrependimento. Quando alguém entendia a gravidade do seu pecado, rasgava as vestes para mostrar seu arrependimento de humilhação perante a Deus. Mas aqui para nós só encaixa 2 razões. Quando a notícia chega no ouvido de Jó, a primeira razão é o luto, a tristeza pela perda. É por isso que ele rasga as vestes. E a segunda razão, a notícia foi ruim, porque veio afetando a Jó. Quando a notícia chega no ouvido de Jó, dizendo: olha, Jó, os teus filhos morreram, aquilo ali foi um impacto, foi um ato de tristeza, foi uma forma de Jó chegar, rasgar suas vestes, raspar sua cabeça e adorar a Deus. A notícia não foi boa para Jó. Depois de rasgar as vestes, ele raspa a sua cabeça, uma forma de humilhação diante de Deus e para se aproximar de Deus. Aleluia! Em meio àquelas perdas, em meio àquela situação financeira que estava perdendo tudo, que Satanás já tinha tocado na sua área financeira, que Satanás já tinha tocado na sua família, a Bíblia diz que mesmo assim, Jó não pecou com a sua boca diante de Deus.
Satanás fica somente tentando acabar com a vida de Jó, porque dizendo que Jó só adorava a Deus porque tinha riqueza. Jó só adorava a Deus porque tinha uma família bem sucedida. Mas foi engano de Satanás, porque em meio à perda, Jó ainda teve força para adorar a Deus. Sabe o que é isso? É porque muitas das vezes a gente perde, a gente tem perda, e a gente começa a ficar a indagar a Deus, perguntando a Deus por que perdeu. Por que foi que Deus tirou? Por que foi que saiu de perto de você? Por que foi que aconteceu? Mas a Bíblia diz que Jó a nenhum momento fez interrogações a Deus a respeito disso. A única interrogação de Jó foi: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus chamou, bendito seja o nome do Senhor. Essa era a razão de Jó adorar a Deus. Glória a Jesus. E de Deus dar testemunho dele, dizer que é homem reto, é homem íntegro, é homem temente, é homem que se desvia do mal. Mas a Bíblia diz para nós que Satanás não se conformou. Toca na primeira área e não consegue. Toca na segunda e não consegue. Aí a Bíblia diz para nós que houve uma segunda reunião. E nessa segunda reunião, Satanás se apresenta de novo. E quando Satanás se apresenta na segunda reunião, ele diz novamente a mesma coisa para Satanás. Ele interroga: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás diz para ele. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, as tuas mãos e toca nos ossos, na carne, e verás se não blasfemaria diante de ti na tua face. Satanás diz para Deus: olha, se tocar agora na pele, nos ossos de Jó, ele agora vai blasfemar. Jó já tinha passado pela primeira área, que foi a área financeira. Jó já tinha passado pela segunda área, que foi a perda dos seus filhos. E agora Satanás diz para Deus: se tocar agora em Jó, se tocar na sua pele, se tocar nos seus ossos, ele vai blasfemar. Mas a Bíblia diz para nós, no versículo de número 7, capítulo 2, versículo 7, diz: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó de úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. A Bíblia diz que sobrou somente para Jó um caco. Sobrou somente para Jó as cinzas, porque da planta dos pés até o alto da sua cabeça, Jó estava cheio de tumores malignos. A terceira área que foi tocada na área de Jó foi na sua saúde. Satanás não se conformou em tocar na área financeira, não se conformou em tocar nos seus filhos, na sua família. Satanás disse: eu vou tocar agora
no corpo de Jó, em sua perna, em seus ossos. E eu sei que ele agora não vai suportar. E ele vai vacilar contra Deus. Diz alguns historiadores que ele passou aproximadamente uns 7 anos sofrendo. Uns 7 anos com essa enfermidade, sentado na cinza e com cabo de telha se coçando. Mas a Bíblia ainda diz para nós que, meio a essa situação, Jó ainda esteve diante de Deus com sua sinceridade. Porque hoje, quando a gente passa por um período de enfermidade, a gente já não quer mais vir para a igreja. Quando a gente fica enfermo, a nossa tendência é tentar recuar. Aleluia. É perguntar a Deus por que é que está enfermo. É perguntar a Deus por que foi que está sofrendo. E muitas das vezes a gente não entende nem compreende o trabalhar de Deus em nossas vidas. Existe enfermidade que é para a glória de Deus. Existe enfermidade que chega nas nossas vidas para você testemunhar e testificar o que Deus pode, o que Deus fez, o que Deus faz. E a Bíblia diz que quando Satanás toca em Jó, o seu corpo agora começa a se encher de tumores. O seu corpo começa agora a receber um monte de tumores, enfermidade no corpo. Eu estava meditando hoje, disse que o historiador estava contando que ele ficou tão magro que ficou irreconhecível. O povo não conhecia mais que era Jó, pela situação que ele ficou. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto é que na primeira, na segunda e na terceira área, Jó permaneceu fiel a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jó tinha motivos de correr. Jó tinha motivo para abandonar. Jó tinha motivo para perguntar a Deus, fazer interrogações a Deus. Jó tinha motivos para falar com Deus e dizer: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Jó tinha motivo de dizer: eu vou desistir, eu vou parar. Mas a Bíblia diz para nós que mesmo essa situação, Jó ainda adorava a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que as dificuldades são grandes em nossas vidas. Passamos por provas, por lutas, por enfermidade, tudo isso nós passamos. Mas nós precisamos manter-se fiel diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. A quarta área que Satanás toca na vida de Jó é agora no seu casamento. Morreu os filhos, perde a sua riqueza, perde a sua saúde física. O que resta para Jó é uma esposa, é uma mulher ao seu lado. Eu acredito que essa mulher já estava cansada de tanto ajudar Jó. Eu acredito que essa mulher, ela lutava por Jó. Porque quando o homem está enfermo, a mulher se preocupa. Quando a mulher está enferma, o homem também se preocupa. Nos primeiros períodos de Jó, eu acredito que aquela mulher estava assim para o lado de Jó, trazendo palavra de conforto, trazendo algo para curar aquela enfermidade.
fadiga fez com que essa mulher começasse a se distanciar de Jó, a chegar ao ponto de dizer para Jó: olha, Jó, não tem mais esperança para você, não tem mais solução para essa enfermidade, Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. Só assim tu vai acabar com esse sofrimento, com essa angústia, com essa dor que você está vivendo. Amaldiçoa. Mas quando a gente começa a olhar essa palavra, amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó diz, então sua mulher diz, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele diz, como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com a sua boca. A mulher trouxe uma palavra para Jó dizendo: amaldiçoa a Deus. E quando a gente começa a analisar, irmãos, esse texto, amaldiçoa a Deus e morre, no Oriente Médio, jamais uma pessoa menor pode amaldiçoar uma pessoa maior. Isso foi um termo irônico da mulher de Jó, dizendo para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Quando a gente vai olhar no original, o termo original do hebraico quer dizer Benri, Elohim, Tabut, que quer dizer abençoa a Deus e morre. Ela estava dizendo: olha, Jó, abençoa a Deus, morre, porque só assim tu vai acabar com esse sofrimento, com essa angústia. A Bíblia diz para nós que Jó repreende a sua esposa e diz: nós recebemos o bem de Deus e nós não podemos receber isso que está acontecendo. Tu é louca, mulher. No lugar da mulher trazer uma palavra sábia para Jó, ela traz uma palavra irônica para a vida dele, dizendo que para ele não ia ter mais jeito, não ia ter mais solução, não ia ter mais esperança. Era melhor a morte do que viver daquele jeito. A Bíblia diz para nós que, meio aquelas palavras, Jó permaneceu fiel a Deus. Satanás não se conforma agora. Viu que não conseguiu na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Ele agora reúne os amigos de Jó. A Bíblia diz que em meio a essa situação, os amigos de Jó ouviram. Versículo de número 12, capítulo 12, versículo 12. E ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, e vieram ao lugar onde Jó estava. Quando a notícia corre a todo o Oriente, dizendo que Jó estava enfermo, estava doente, estava irreconhecível, os amigos de Jó chegaram até ele. Satanás agora trabalha dentro desta área, fazendo com que os seus amigos, em lugar de consolar, viessem acusar a Jó. Porque assim, irmão, quando a gente está na prova, o povo diz assim: está em pecado, é assim. É ou não é? Está com uma enfermidade que vai para um canto, vai para outro, procura os médicos, procura e não tem solução, não tem jeito. Aí diz: só sabe por que você está assim? Porque está pecando contra Deus.
desavença dentro de casa, aquela briga toda, ele diz: olha, só está desse jeito porque está pecando contra Deus. Fizeram isso com aquele cego de nascença. Olharam para o cego de nascença, os discípulos olhou para ele: Senhor, quem pecou? Para que nascesse desse jeito, para que nascesse cego? Aí Jesus disse: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifestasse na vida. A situação que Jó estava vivendo foi porque Deus deu testemunho de Jó. Jó passou por toda aquela prova, por todo esse sofrimento, porque Deus disse para Satanás: você observou? Você viu meu servo lá na terra? Você viu como ele é reto? Você viu como ele é obediente? Você viu como ele é uma pessoa abençoada? Você viu como ele teme a mim? Aí Satanás diz: espera aí, eu vou ver se ele é obediente, se ele é. Aí chegam os amigos de Jó, versículo de número 12: e levantando de longe os olhos, não conheceram, e levantaram a sua voz, choraram, rasgaram cada um seu manto, e sobre a sua cabeça colocaram cinza. Eles chegaram, viram já aquela situação de longe e não reconheceram o estado de Jó. A situação que Jó estava era irreconhecível, só para você ter ideia. Ninguém não estava mais reconhecendo Jó. Imagine você ser uma pessoa forte, uma pessoa de aparência, e de repente você ficar só um esqueleto, e de repente a sua fisionomia e se apagando, o seu corpo se derretendo aos poucos. Quando a gente assiste aqueles vídeos da África, aqueles meninos desnutridos, aquelas criancinhas que só tem pele e osso, mesmo assim foi Jó. Se olhasse para o corpo de Jó, para uma parte do corpo, braço, mão, perna, pé, cabeça, você só ia ver somente caroço, só feridas. Os amigos não reconheceram, se lamentaram do sofrimento de Jó, e no lugar de chegar para conversar com Jó, para trazer uma palavra de conforto, de consolo, eles chegaram acusando Jó. Eles disseram para Jó: sabe por que Jó está nessa situação? Porque ele pecou contra Deus. Sabe por que ele está nessa situação? Porque ele não é a pessoa mais íntegra diante de Deus. Sabe por que ele está nessa situação? Porque o que ele está fazendo, Deus não está se agradando dele, é por isso que ele está nessa situação. E às vezes chega essa pergunta, muitas das vezes, para nós. As pessoas olham para um, olham para outro e dizem: sabe por que tu está assim? Porque tu está quase desviado. E não conhece a prova, não conhece a luta, não conhece o sofrimento, não vê as lágrimas, não vê os choros, não vê as dificuldades que você tem. Porque é fácil demais a gente acusar, é muito fácil a gente apontar, é muito fácil a gente chegar e falar: olha, isso aí está acontecendo por causa disso. É fácil demais. Aí a Bíblia diz que Jó repreende os seus amigos. Jó diz para ele que no lugar dele trazer palavras de conforto, de consolo, trouxe palavras de acusações.
era uma resposta de Deus. E Jó começa a fazer pergunta para Deus. Aí Deus diz para Jó: onde estava tu, Jó, quando eu fundei os alicerces da terra? Aí Deus fez 70 perguntas para Jó. Onde estava tu quando eu estava colhendo as águas dos mares para não iludir a terra? Onde era que estava tu, Jó? Jó queria agora uma resposta por causa do seu sofrimento. E Deus dizendo para ele: onde era que tu estava, Jó? Aí a Bíblia diz que Jó disse que conhecia somente o Senhor por falar, mas agora os seus olhos contemplam a Deus. Jó estava dizendo: eu agora sei como é que o Senhor é, eu agora sei como é que o Senhor trabalha, eu agora sei como é que o Senhor age na vida do ser humano. Tem situações que Deus coloca a gente, faz com que a gente passe para se revelar para nós como Deus é em nossas vidas. É por isso que nós passamos por essas situações muitas das vezes. É Deus se revelando para nós. Fique em pé. Glória a Deus. Pastor, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Jó, o seu cativeiro foi mudado. A Bíblia diz que o cativeiro de Jó foi mudado. Mas para o cativeiro de Jó mudar, foi preciso Jó orar pelos seus amigos. Depois que Jó começou a orar pelos seus amigos, a Bíblia diz: e Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a situação que Jó estava. Deus agora começa a trazer uma nova história para a vida de Jó. Aleluia, glória a Deus. E no final do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó agora começa a exaltar a Deus. Deus agora começa a dar em dobro aquilo que Jó perdeu. Deus agora começa a restituir novamente tudo que Jó havia perdido. Tudo aquilo que Satanás tinha tirado de Jó, a Bíblia diz que Deus deu agora em dobro. Glória a Jesus, aleluia. Mas sabe por quê? Jó permaneceu fiel diante de Deus. Aleluia. Feche meus olhos. Permaneça fiel diante de Deus. Permaneça fiel diante de Deus. Adore. Jó não pode ainda Adore. se não tem motivos pra cantar. Adore. Abandona esse Deus e morre. Aumenta mais assim. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, Adore. simplesmente adorar. Eu vou adorar. Adore. Deus me deu, Deus tomou,
cativeiro de Jó. Jó não pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos com bens materiais. Eu adoro. Em meio à luta, Jó adorava a Deus. Em meio às provas, Jó adorava a Deus. Seus bens, seus filhos, seus amigos. Perdeu os filhos, mas adorava a Deus. Perdeu a sua riqueza, mas adorava a Deus. Simplesmente adoro. Perdeu a sua saúde, mas adorava a Deus. Perdeu os seus amigos, mas adorava a Deus. Adora. O nome do Senhor. A Ele, Adora, adora. a Ele a honra e o louvor. Levanta tua mão para adorar. Levanta tua mão para adorar. A Ele Isso. a glória. Levanta tua mão e adora. Diz. A Ele a glória. A Ele a glória. A A Ele a glória. A Ele seja a glória. Ele a Oh, aleluia. Ele merece toda a glória. Aleluia. Em meio às lutas, glorifica. Em meio às enfermidades, glorifica. Em meio às provações, glorifica. Porque da hora que você adora, Deus se levanta ao teu favor. Então adora hoje. Deus me deu, Deus tomou, Aleluia. o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Agora, Deus me deu, Deus tomou, agora. Sinta a presença dele nessa noite. o nome do Senhor. Sinta a presença dele nessa noite. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh, Espírito Santo de Deus. A Ele seja a honra. A Ele seja a glória. A Ele seja o louvor. A Ele seja a adoração. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sabe por quê? É Deus que age na tua vida. É Ele que trabalha ao teu favor. É Ele que está ao teu lado todos os dias. É Ele. Então é motivo de você adorar. É motivo de você se alegrar na presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Está passando pela prova, glorifica. Está passando pelas lutas, glorifica. Está passando por enfermidade, glorifica. Não abre a tua boca para se amaldiçoar. Não abre a tua boca para falar que vai desistir. Não abre. Em meio a todas essas provas, em meio a todas essas lutas, Jó permaneceu firme diante de Deus. Glória a Deus. Permaneça firme diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Permaneça firme diante de Deus. Essa é a palavra do teu coração nesta noite. Permaneça firme diante dele. Porque a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, estamos na tua presença nesse momento, Senhor.
Muito obrigado, Pai. Queremos te agradecer nesta noite, Pai, Pelo louvor, Jesus. por essa palavra, Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração para transmitir para a tua igreja. Deus, obrigado. O Senhor sabe a situação que está os teus filhos, as tuas filhas. Pedi a tua palavra, Senhor. Ah, Deus, a prova, lutas, enfermidades, as dificuldades que têm se levantado, a perda, a família destruída. Ah, Senhor, mas no nome de Jesus, o Senhor, Pai, virou o cativeiro de Jó. O Senhor deu em novo tudo aquilo que Jó tinha perdido. O Senhor trouxe novamente para a vida de Jó. E trouxe coisas boas, coisas melhores para a vida de Jó, Pai. O Senhor trouxe saúde física. O Senhor trouxe filhos. O Senhor trouxe riquezas para a vida de Jó. Mas a tua palavra diz que Jó, em meio a esta luta, em meio a esta prova, ele não pecou com sua boca. E de toda essa provação, Jó permaneceu firme em tua santa presença. Que a tua igreja, que os teus filhos permaneçam sempre firmes em tua santa presença, Pai. Ah, Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite por essa palavra. Que ela permaneça, Pai, sempre no nosso coração. Não deixa com que o adversário venha tirar, Deus, essa palavra do dentro do nosso coração. A tua palavra diz que Jó, Deus, orava pelos seus amigos e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Gira, Deus, nesse momento agora o cativeiro daqueles que estão passando por situações, por dificuldades, por provas, por lutas, por perseguições. Ah, Deus, eu te apresento neste momento a tua igreja. Eu tomo posse da vitória, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero somente te fazer um convite. Se tem alguma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se tem alguma pessoa que quer permanecer firme e fiel a Deus nesta noite. Aleluia. Para que o seu cativeiro seja mudado. Jó teve confiança em Deus. Jó se aproximou de Deus. Foi por isso que Deus fez com que ele passasse pela prova e fosse aprovado. Foi por isso que ele passou por essas lutas. Mas mesmo assim, Deus estava com Jó. Em meio às provas, em meio às lutas, Jó estava junto de Deus e Deus dando força para Jó. Tem alguma pessoa que entregar sua vida para Jesus? Se tem, venha. A gente ora pela sua vida. Se não tem, levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso amor de Deus, a doce e rica consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça agradecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça no vosso coração. E toda a igreja diz. E toda a igreja diz. Está encerrado em nome de Jesus.